Colossenses 2,14, ele vai ler de novo. Havendo escado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz e despojando o principado Potestade. Isso. Então, a lei de Moisés foi cravada na cruz. Quando acabou? E por que vocês querem ver a lei de Moisés hoje na igreja? Né? Gustavo? Tirou dúvida que já é algo. Pode perguntar. Não, esse que já é algo. Não, isso aqui é só para enrolar o seu. Só para esquentar. Nossa mãe de Josué ainda, vocês ficam querendo explorar. Não. Então vamos fazer uma recapitulação já que todo mundo chegou. Todo mundo não, né? Quem está aí, está aí. Então lembra? Gráficozinho. Vamos aprender a ler o Velho Testamento olhando para Jesus, né? Então tudo começa com Adão e Eva. Eles cometem um pecado, desobedecem a Deus, Deus amaldiçoa a serpente, o diabo, a mulher, o homem e a terra. Certo? Aí eles são expulsos do jardim e tem os meninos fora do jardim. Abel e Caim mata Abel, e aí depois começa a ser uma nova geração através de um menino chamado Sete. Depois vem o dilúvio, 40 dias, 40 noites, fica lá dentro mais de uma dentro da arca. E aí depois ele sai. Depois aparece um menino chamado Noé. Depois aparece um menino chamado Abraão. De Abraão a gente tem que aprender tudo. Mas lá em Gênesis 12, Deus promete para ele uma nação, uma terra e a bênção que seria para todas as famílias da terra, que a gente já viu que é o Espírito Santo, que só pode chegar através de Jesus Cristo. Depois ele repassa essas mesmas promessas para Abraão e Isaac, e depois para o filho de Isaac, que é Jacó. Jacó tem os 12 filhos, dos quais um, José, é vendido e desce para o Egito. Lá ele se transforma em governador, né, governante, porque ele dá uma sugestão dos sonhos que o faraó teve, das 12 espigas e das 12 vacas, né? E aí depois os parentes deles descem de Canaã para o Egito. Então nesse mapa aqui, ó, eles estavam morando em Canaã, eles descem para o Egito para morar na terra de Gozo, tá? Então eles vêm para cá. Ali eles ficam e depois são escravizados por 400 anos. Aí nasce um menino chamado Moisés, que vai fazer a libertação deles através das 12 pragas. Na 10ª praga, 10 pragas. Perdão, 10 pragas. Pô, corrige aí quantas pragas são? 10. Por que eu coloquei 12 se vocês não falaram nada? Era 12 filhos. Cara, eu estou pensando nos espias, né? Mas vamos lá. 10 pragas, na qual a 10ª praga surge uma festa que é a Páscoa, que é a comemoração que os judeus deveriam fazer para lembrar que Deus tirou eles da escravidão com mãos fortes. Saindo, eles vão rumo a Canaã. Saem lá 600 mil homens, desceram 70, saiu 600 mil homens, 3 milhões de pessoas, 5 milhões de pessoas, rumo a Canaã. Lá em Canaã eles chegam no Monte Sinai, recebem as 613 leis. Saem do Monte Sinai, vão para a terra do Egito, de Canaã. No que vão chegar aqui, eles dão uma pausa, então saem do Egito, saem daqui do Monte Sinai, vão para rumo de Canaã. Chega aqui, eles acampam e Deus escolhe 12 espias para espiarem a terra por um tempo de 40 dias. Então 40 dias eles ficam lá, espiando a terra. Voltam, esses 12 espias dão 2 grupos.
de 10 e um grupo de 2. 10 vão dar um relatório que a terra é boa, tem fartura, tem gente que mora lá e nós não vamos conseguir vencer eles não. Os outros 2, a terra boa, tem fartura, tem gente que mora lá, mas vamos arrebentar com esses caras, vamos entrar, vamos invadir, a terra é nossa. O povo escolhe o relatório dos 10, como consequência de não acreditarem no relatório do 10, dos 2, que é um relatório de conquista através da fé em Jesus Cristo, em Deus, que eles, Deus, venceriam, e não eles com suas forças. Deus então vai mandar eles para a praga, ficar 40 anos no deserto, até que o último descendente dos 10 morresse. A hora que o último dos 10 morreu, nasce uma nova geração, agora com a morte de Moisés, agora vai vir Josué, e Josué é que vai dar sequência à conquista da terra, ok? Então foi aqui que nós paramos. Esse é o panorama, o rascunho do Velho Testamento, a espinha dorsal. Claro que tem muita história para contar aqui, né? Que vocês vão ler em casa depois que eu falo. Desse jeitão, dúvida? É só um resumo, né? Quem quiser depois tirar foto, mas a semana passada estava mais legal. Então vamos ler aqui Josué. Então Josué a gente vai ver que antes do livro de Josué que eles vão fazer primeiro uma batalha com os amorreus, depois uma segunda batalha com os midianitas. Então esse lado do Jordão, então aqui o Rio Jordão, esse lado do Jordão, eles já têm a terra conquistada. Depois eles, como Josué, eles vão atravessar o Rio Jordão da mesma maneira que atravessaram o Mar Vermelho. Então agora com Josué, eles agora têm a Arca da Aliança. Aqui na escravidão, quando eles estão saindo, também há o Mar Vermelho, mas lá tinha um cajado para Moisés. Aqui já não tem Moisés e nem um cajado, aqui tem a Arca da Aliança. Então os sacerdotes vão com a arca, o mar se abre, toda a galera que está, os guerreiros vão atravessar, vão acampar e vão começar a fazer as conquistas, começando pela cidade de Jericó. Depois desce para Ai, e aí eles descem uma parte para o sul, uma parte para o norte, para acabar de conquistar a terra, com Josué, com os 12 da tribo de Jacó, de José. Tá? Então vamos lá. Então eles acampam do lado direito do Rio Jordão, tá? E aí depois que eles vão fazer o avanço para a região oeste, que é onde inclusive está Jerusalém, tá bom? Então o livro de Josué é conhecido como o livro das vitórias, das conquistas, diferente do livro de Juízes, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então Josué, vocês vão estudar, é vitória atrás de vitória, porque Deus está com eles. Então sempre quando Israel é vitorioso, é porque Deus está cuidando, Ele está autorizando essa batalha e assim por diante, tá? Vocês conhecem a história dos filhos de Eli, né? Os filhos de Eli não foram mortos na batalha? Com a arca? Por que eles foram mortos e perderam a batalha e perderam a arca? Porque Deus não estava naquela batalha com eles. Diferente do livro de Josué, que sempre está, exceto na conquista de Ai, que a gente vai ver daqui a pouco. Então vamos ler aí Josué 1, do 1 ao 9. Josué 1, do 1 ao 9. Quem quer ler rapidinho, por favor? Josué é o 6º livro da Bíblia. Ô Tereza, 6º livro da Bíblia, lá atrás. Lá atrás. Lá perto do Gênesis? 4 para frente, 5 para frente. Pode ver? Só um segundinho. Show? Show, menino? Pode ler, tem que ler. Você que não fala. Não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore. Josué 1, do 1 ao 9. Ah, do 1 ao 9. Do 1 ao 9. Ah, então deixa eu voltar. Quem tem que estar com a Bíblia aberta, quando é que eu vou processar?
Você leu o 2, né? Já foi pro 9? Vamos lá. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe esse Jordão, você e todo esse povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus até o mar grande, na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias de sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, não o deixarei nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos pais deles. Não somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha cuidado de fazer segundo a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Então, Josué ia conquistar a terra, mas ele tinha que ser obediente a qual lei? A lei de Moisés. Para quem estava aqui mais cedo, a gente fez uma palhinha, está vendo? Como ele é específico nessa questão da lei. Quando a gente vai para Cristo, a gente vai ver que essa mesma lei foi cancelada, foi cumprida. Tá? Mas aqui ele tinha que cumprir qual lei? Está vendo? Então todo o Velho Testamento, até a cruz de Cristo, é o Velho Testamento que manda. Ou a Velha Aliança. Quem conhece aqui como Velho Testamento e Velha Aliança? Então vamos usar o termo Velho Testamento. Mas é a mesma coisa, Velha Aliança ou Velho Testamento. Por que chama Velho Testamento? Porque era o antigo, né? E por que chama Novo Testamento? Porque antes era o velho e depois foi o novo, né? O que é um testamento? Um testamento é quando uma pessoa morre. Não, isso aí chama morte. Quando deixa o É que testamento. deixa testamento. O que é um testamento? É quando ele deixa o testamento. O que é testamento? Quando ele deixa algo, Quando você está vivo, isso. você escreve o que você vai deixar para os outros quando você morrer. Então o testamento só tem valor quando você está vivo e quando você está morto. Quando está morto. Quando você está morto, porque quando você está vivo você pode ficar mudando aquilo. Pode. Então se chama Velho Testamento é porque tem um Novo Testamento. É. Quem que escreveu um testamento que começou a se chamar de novo? Foi Jesus. Foi Jesus. É. Então Jesus deixa o Novo Testamento. E o que aconteceu com o velho? O velho, como se diz? Continua ainda? Não. Então ou é um ou é outro. Não dá para misturar os dois. Está escrito na Bíblia que ele virou sombra, né? É passado. Se é passado, não é presente. Então as coisas do velho não botam no novo. É. Só se Jesus botou. Sim, por exemplo, eu amo essas coisas. Qual que é o primeiro mandamento dos 10? Amar a Deus sobre todas as coisas. Tudo bem. Isso faz parte de qual testamento? Agora faz um novo. Amar a Deus. Do velho. Eu perguntei, esse mandamento faz parte de qual Do velho. testamento? Amar a Deus sobre todas as coisas do velho. Do velho. O que aconteceu com o Velho Testamento? Acabou. Terminou. Isso. Então, tudo terminou, certo? Sim, tudo terminou. Inclusive amar a Deus. Isso eu não sabia, não. Se tudo acabou, então amar a Deus acabou, o budismo acabou, a oferta acabou, o sacrifício de animais acabou, a roupa dos sacerdotes acabou, a Páscoa acabou, a festa de Pentecostes acabou. Vamos parar por aqui, que são 613. Acabou tudo. Então acabou. O que fica? O Novo Testamento. Isso. Amar a Deus sobre todas as coisas fazia parte do velho. Isso. Acabou. Acabou. Jesus botou no novo? Sim. Então Sim. hoje, em Cristo, a gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Isso. E o Tá nosso certo. próximo como amigo nós Então, mesmos, né? algumas coisas do velho estão no novo, certo? Mas quem botou no novo? Jesus. Então eu vou seguir o que Jesus colocou. Isso. Eu não posso, de livre e espontânea vontade minha, pegar uma coisinha lá do velho e querer colocar no novo, se Jesus não pôs. Não. Certo? Certo. Tudo bem? Dúvida sobre isso? Não.
É bem fácil. O problema é quando você sai daqui para fora, quando vocês vão confrontar a igreja que vocês vão. É o problema de vocês. Quando eu vou na igreja que eu vejo isso, eu não volto mais lá, assim. Porque que nem lá, tem igreja que eles seguem como se estivesse misturando as duas, né? Aí a gente percebe quando a gente vai. Tá bom. Então quando mistura, não é puro, é uma mistura. Então... Aí você decide se fica com a mistura ou se fica com o puro. Tá certo? Seja forte e corajoso, abandone o mistura e fique com o puro. Em outras palavras, se na igreja que você frequenta tem coisa errada, pica a mula, sai fora, vai para onde é certo. Sim. Certo? Dúvidas? Tá bom. Onde eu estou parando aqui? 7. Então somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medita nele dia e noite, para que você tenha cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. É lindo esse versículo, né? Só que tem que ser lido no contexto do Velho Testamento. Tudo bem? Se você muda uma frase disso, faz sentido para quem está em Cristo. Se você quiser ser, ele vai falar no 8, não cesse de falar do livro da lei de Jesus, pelo contrário, medita nele dia e noite, para que você tenha cuidado de fazer segundo tudo que ele está escrito, então você prosperará e será bem sucedido. Eu mudei a lei de Moisés por lei de Jesus. Tá certo? Se você seguir a lei de Jesus, é isso que tem que fazer na nossa vida. Nós não podemos pegar a lei de Moisés e colocar em Jesus. Tá? Olha como tem atrapalhado. Tem umas parábolas que Jesus conta. O que acontece quando você tem uma roupa rasgada e você vai arrumar ela com um pano novo? Você vai pegar um pano novo e coloca numa roupa velha que tem um furo. O que acontece? Vai rasgar mais, né? Vai rasgar mais. Coisa velha, tu não põe em coisa nova. Uma outra coisa, você não tira do baú coisas velhas. O que ele está querendo dizer com isso? Deixa as coisas velhas lá no passado. É Cristo daqui para frente. Não se coloca vinho novo em odres velhos. O que Jesus está falando? Porque se você colocar vinho novo no barril velho, o que vai acontecer com o barril? Vai estourar. Por que o barril vai estourar? Porque ele não aguenta a pressão do novo. Qual que foi o primeiro milagre de Jesus? Foi transformar vinho em água em vinho. Água em vinho. Isso. Por que o cara que prova o vinho falou que o que era melhor era o que estava sendo servido Por último, né? e não em primeiro? Porque diz que o vinho era melhor. Por que o vinho está sendo servido depois é melhor? Porque foi Jesus que fez. Isso. Se Jesus fez a nova lei dele, por que a gente quer o mais ruim, que é o velho? Tá vendo? Tudo faz parte do mesmo contexto. Você tem que ficar com o novo e não com o velho. Não, mas tem a ver com algo. Para os cachaceiros é uma ótima oportunidade para falar que pode tomar uns gorozinhos. Mas assim, esse primeiro milagre de Jesus não é para pensar no sentido de fazer vinho. É entender o que o vinho, metaforicamente, nesse milagre simboliza. Porque Jesus veio trazer o que é o vinho melhor, bom, deixado para depois. Você transforma isso para graça. A graça foi trazida por Jesus e não por Moisés. Ficou com dúvida? Lê 1 João. Eu me animo, né? Eu sempre o Novo Testamento novo. João, capítulo 1, verso 16. João. Desculpa. É João? João! 1. Olha, acertei. João 1,17. Quem achou em voz alta? Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de
Jesus Cristo. Então, ou você quer a graça ou você quer Moisés, não dá para ter os dois. Então, o vinho do milagre de Jesus, que foi deixado para depois, é no sentido metafórico, simbólico aí, como se fosse uma parábola, né? Esse vinho é a graça que foi deixada para depois. Tudo bem? Olha quanta coisa a gente já está falando do cancelamento da lei de Moisés. Vocês me perguntaram mais cedo, antes de começar. Vamos voltar para Josué? Então Josué aqui está sendo encorajado por Deus para ir e conquistar a terra, certo? Então nós vamos ver aí as batalhas e tudo mais. Eu não vou ficar lendo esse livro de Josué inteiro, porque não é o propósito do curso. Quem quiser depois tem que ler isso em casa, né? Então aqui é o momento em que o Instagram mostrou uma foto dos sacerdotes atravessando o Rio Jordão com a arca, tá? Então o mar se abre, o povo passa, depois o mar se fecha e eles vão rumo à destruição de Jericó. Aqui eles não estavam fazendo a Páscoa nem circuncisão e acaba o maná aqui também. Então aqui é o momento em que, a partir do momento em que eles vão receber terra para ter o que comer, para plantar e ter o que comer, ou então fazer a produção dos animais, né? Eles então param de receber o maná, fazem a Páscoa. Que dia que era a Páscoa? Depois do Carnaval. Não apareceu o Carnaval aqui ainda. É no primeiro Então a domingo Páscoa, do mês, né? o quê? Primeiro domingo do mês? Não mistura as coisas. A Páscoa era o 14º dia do primeiro mês do calendário judaico. Então aqui eles estão comemorando a Páscoa, eles foram circuncidados, atravessaram, comemorando a Páscoa, e aí eles vão invadir a terra, tá? Aquela história de Raabe que mandou os espias espiar lá, que ficaram na casa da prostituta, tudo aqui nesse contexto que está explicando, tá? Então aqui eles vão fazer a conquista primeiro pela região central, depois sul, depois norte, tá bom? Tem aquele momento em que Josué manda o sol ficar parado, aqui todo mundo conhece essa história, você não conhece depois não, ali ele está guerreando, e ele tinha que destruir a galera naquele dia. Então ele falou assim, ó, dá uma pausa aí, espera um pouquinho, deixa eu acabar de matar a galera, e aí depois o sol começou a rodar de novo e fez a noite, tá bom? Mas é isso aí, tá bom? Então vamos lá. É legal essas fotos que eles tiram, né? Imagina a qualidade da máquina naquela época. Então aqui a Raabe ajudando os meninos a descer. Bom, conquista de Jericó. Vocês devem lembrar que a ordem não era mandar míssil para derrubar os muros, não era plantar TNT, nada disso. Qual que era a ordem que Deus deu para que os muros fossem derrubados, para que eles entrassem e matassem o povo que estava lá? Ficar marchando. No primeiro dia dava uma volta e ia embora. No segundo, uma volta e ia embora. No terceiro, uma volta e ia embora. No sétimo dia, 7 voltas, dava uma cornetada, gritava e o muro caiu. No que o muro caiu, eles entraram, mataram todo mundo, só foi autorizado por Deus para pegar os despojos de ouro e prata. Ok? Aí tem o problema de Canaã. Aí eles foram conquistar a cidade de Ai. Vamos ver se tem foto aqui. Não tem. Aqui talvez ajude. Ó. Então eles entraram, ficaram acampados em Gilgal, chegaram para Jericó, depois eles desceram para Ai. Cadê Ai? Não tem. Ai aqui do lado de Jericó. Quando eles foram conquistar a cidade de Ai, eles perderam a batalha. Perderam a batalha. Aí Josué falou assim, o que está acontecendo, Deus? Não fiz nada de errado. Deus falou aqui para ele, tem pecado em Israel. Aí foram descobrir quem estava em pecado, era o Acã. Que tinha pegado alguma coisa, não é? O Acã pegou lá uns tecidos, uns trenzinhos lá que não era para pegar, e aí como solução para tirar o pecado, Deus então mata Acã, seus familiares, queima as tendas, as casas dele e extirpa o pecado de Israel na frente de todo mundo. Uma vez que agora está sem pecado, Deus fala para Josué, agora pode ir lá para conquistar Ai, que eu estou com você e você vai conquistar.
que eles vão conquistar Ai, e eles vencem a batalha, que a gente aprende disso, que não pode ter pecado, porque senão Deus não abençoa, não, né? Tá bom? Quantos pecados tinham? E eles morreram atacando Ai? Um só, né? Pensa nisso com vocês. Quando a gente vai na igreja, se a igreja está em pecado, contamina o corpo todo, certo? Não pode ter pecado, não. Bom, no que eles conquistam Ai, os que eles conquistam Ai, depois eles vão descendo para conquistar a região sul, depois eles vão para o norte. Tá? Vamos ler alguma coisa do Josué aí para não ficar tão puxado assim. Vamos ler lá 10. 10:1. Deus tinha falado para eles não fazerem alianças nem acordos com o povo dessa terra. Vai ter essa história dos gibeonitas aí, que eles enganam os judeus e eles fazem moradia dentro da nação de Israel. Então 10:1. Quando Adonisedeque, rei de Jerusalém, viu que Josué havia tomado a cidade de Ai e havia destruído totalmente, fazendo com Ai e com o seu rei o mesmo que havia feito com Jericó e com o seu rei, e que os moradores de Gibeão tinham feito paz com os israelitas, instalado no meio deles, ficou com muito medo, porque Gibeão era uma cidade grande, tão grande como uma das cidades reais e ainda maior do que Ai, e todos os homens eram valentes. Por isso, Adonisedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros ao Om, rei de Hebron, inspirando. Aí eles vão fazer aqui um acordo para fazer um acordo entre eles para tentar destruir Deus, né? E aí vai ter um acordo entre eles e tal. Então vocês têm que ler Josué, lembrando que não era para que eles, israelitas, fizessem acordos para terem na terra esses estrangeiros morando. Era para que eles fossem expulsos ou mortos. Tudo bem? Tá? E aí quando vocês lerem, vocês vão ver que isso não acontece, que eles fazem sim acordo com eles, ok? Vamos ler Josué 13. Josué era bem idoso e o Senhor lhe disse: você já é bem idoso e ainda ficou muita terra por ser conquistada. Essa informação é interessante. Então Josué vai morrer e ainda tinha muita terra para ser conquistada. Tudo bem? Então, como que vai funcionar a dinâmica do livro? Josué vai morrer no capítulo 13, então ele já está idoso, no que a terra toda ela vai ser dividida. Nas divisões ia ter povo estrangeiro morando aqui, que não deu tempo de Josué matar todo mundo, povo expulsado da terra. Quem que ia ficar responsável para expulsar esse povo que estava morando aqui eram os judeus, os israelitas, certo? Nada mais justo. Josué morreu, não dá tempo. Então quem que vai agora? Se essa terra aqui vai ficar com os filhos de Ruben, os rubenitas que têm a obrigação de expulsar os estrangeiros que moram aqui. Podia fazer acordo com os estrangeiros? Não. Podia casar com as meninas? Podia dar seus filhos em casamento? Não. Isso é o que deveria acontecer. Tá bom? 14. Verso 2. Então, a distribuição da terra, cada um aqui foi pegando por uma distribuição, sorteado. A distribuição da herança foi feita por sorteio, como o Senhor havia ordenado por meio de Moisés a respeito das 9 tribos e meia, porque as 2 tribos e meia, Moisés já tinha dado a herança do outro lado do Rio Jordão. Lembra que eu falei, vou voltar lá no slide no começo,
e eles começam invadindo Canaã pelo lado direito. Aqui, ó. Aqui. Então eles vêm do Monte Sinai, eles sobem para Canaã, conquistam esse lado do Rio Jordão, do lado direito. 2 tribos e meia ficam já com essa terra. Depois as outras tribos vão ser divididas por esse lado da terra. É isso que nós estamos lendo aí. Tudo bem? Tá? Então a terra foi totalmente conquistada por Josué? Não. Depois a gente vai ver que Saul é o primeiro rei, ele aumenta um pouco essa terra, depois Davi aumenta mais ainda, depois Salomão aumenta mais ainda. Depois não tem só regredir, mas vamos então, tá bom? A cidade de Siló foi escolhida por Deus para que o tabernáculo, enquanto ele era móvel, ficasse ali, onde somente ali eram levados os dízimos, as ofertas e as festas comemoradas lá, ok? É como se fosse Jerusalém, tudo era feito em Jerusalém, mas aqui ainda não existia Jerusalém. Aliás, existia, mas ainda não tinha sido conquistado, tudo bem? Tá? Então aqui em Siló é a cidade que Deus escolheu para que o aspecto religioso fosse feito, tá? Vamos ler Josué 23, 1-16. Josué 23. Então aí, ó, quando a gente faz a leitura, nós vamos ver que cada pedacinho de terra foi feita e dada para os 12 filhos de Israel. Então 23, 1-16. Muito tempo havia se passado desde que o Senhor tinha dado a Israel repouso de todos os seus inimigos ao redor. Josué agora já era bem idoso. Ele chamou todo Israel, os seus anciãos e os seus chefes, e os seus juízes, e os seus oficiais, e lhe disse: já estou bem velho, e vocês já viram tudo que o Senhor meu Deus fez com todas essas nações por causa de vocês, porque o Senhor, seu Deus, é o que lutou por vocês. Então olha que legal. Josué está falando que quem é que venceu as batalhas? Foi ele ou foi Deus? Foi Deus. É Deus? Tá bom. 4. Vejam bem, por sorteio que reparti entre as tribos de vocês essas nações que restam, juntamente com todas as nações que tenho eliminado, desde o Jordão até o Mar Grande, na direção do pôr do sol. O Senhor, seu Deus, nos afastará e expulsará da presença de vocês. Quem é que vai vencer as batalhas? Quem é que vai expulsar? Eles, com a morte de Josué, só deveriam ser fortes e corajosos, acreditando que Deus ajudaria eles a expulsarem os estrangeiros que estavam lá. Tudo bem? Tá? Da presença de vocês, e vocês tomarão posse das terras dessas nações, como o Senhor, seu Deus, prometeu. 6. Portanto, ofereçam-se muito para guardar e cumprir tudo que está escrito no livro da lei de Moisés. Então eles tinham que cumprir qual lei? Para que dela não se afastem, nem para a direita nem para a esquerda, e para que não se misturem com essas nações que restaram entre vocês. Então olha, Josué sabia que ainda tinha estrangeiro na terra, sabia? O que ele está falando? Fiquem com a lei de Moisés, seja forte e corajoso, e Deus vai ajudar vocês, judeus, a eliminarem os estrangeiros que estão na terra. Tá certo? 8. 7. E para que não se misture com essas nações que restaram entre vocês, não façam menção dos nomes dos seus deuses, nem jurem por eles. Não sirvam, nem adorem esses deuses. Parece que ele está falando e eles não estão escutando, porque a gente que sabe a história vai ver que eles juraram por esses deuses, adoraram esses deuses, não é verdade? Né? Tem Deus Moloque, todos esses deuses que vocês já ouviram falar, né? 9.
Pelo contrário, apeguem-se ao Senhor, seu Deus, como vocês têm feito até o dia de hoje. Porque o Senhor expulsou diante de vocês grandes e fortes nações, e até o dia de hoje ninguém conseguiu resistir a vocês. Um só de vocês perseguirá 1000, pois o Senhor, seu Deus, é quem luta por vocês, como ele prometeu. Isso aqui é uma coisa do Velho Testamento, né? Já ouviram o pastor pregando isso na igreja no Novo Testamento hoje? Ufa, que bom. Nunca ouviu isso? Não? Nunca ouviram? Que bom. Só eu que escuto bobagem. Parabéns a você. 11. A gente interpreta da mesma forma que você. Eu não estou interpretando, eu estou lendo, porque isso aqui faz parte do Velho Testamento. Na verdade, aí eles colocam de forma diferente, né? Quem tá. 11. O problema é quando eles colocam de forma diferente. Esse envolve enganoso, a gente nem percebeu. Você já deixou a carteira. Portanto, empenhem-se em amar o Senhor, seu Deus, porque se vocês se desviarem dele e se apegarem ao que resta dessas nações que ainda se encontram entre vocês, e se unirem com eles por meio de casamento e se misturarem com elas e elas com vocês, saibam com certeza que o Senhor, seu Deus, não expulsará mais essas nações diante de vocês. Pelo contrário, elas serão um laço e uma rede para vocês, e açoite nas costas e espinhos nos olhos, até que vocês desapareçam dessa terra que o Senhor, seu Deus, lhe deu. O que Josué está falando? Se vocês não destruírem esse povo, Deus vai trazer castigo não para eles, Deus vai trazer castigo para vocês. Entenderam o que ele falou aqui? Tá? Ia levar castigo para os judeus. Porque Deus está mandando expulsar os estrangeiros. Se eles não expulsassem, se dessem em casamento, se adorassem esses deuses, Deus traria para os judeus a desgraça. Tá? Então Deus traria para os judeus a desgraça, é a palavra feia. Qual é a mais bonita aí? A extinção. Vocês são catastróficos, hein? Tá bom. Vocês são maldosos. 14. Eis que hoje sigo pelo caminho de todos os mortais, e vocês sabem, de todo o coração e de toda a alma, que nenhuma sua promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor, seu Deus, lhes falou. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. E assim como se cumpriram todas essas boas coisas que o Senhor, seu Deus, lhe prometeu, assim o Senhor também cumprirá contra vocês todas as ameaças, até que os destrua de sobre a boa terra que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Se violarem a aliança que o Senhor, seu Deus, lhe ordenou, e forem e servirem outros deuses, e os adorarem, a ira do Senhor se acenderá sobre vocês, e logo vocês desaparecerão da boa terra que ele lhes deu. Certo? Mas Deus não é amor? Deus eu continuo na igreja, Gustavo, não tem problema eu dar o dízimo lá, eu fazer as coisas erradas, não tem problema, Deus é amor. Né? Deus não é amor? Deus não castiga, não. Né? A gente esquece que Deus é amor, mas Deus é justiça. O que ele está falando para os judeus aqui? Faça o que eu estou mandando, senão vai estar ruim para vocês. Tudo bem? Vocês leram aí, ó. Deus é amor, desde que a gente cumpra a vontade dele. Se a gente não cumprir a vontade dele, nós vamos cumprir a vontade dele, que vai ser recebida a ira. Tudo bem? Acabou. Então aqui, ó, lemos o capítulo inteiro, de 23, para sentir aqui o drama. Então Josué está morrendo, ele sabe disso. Ele chama toda a galera mais importante ali e vai dar essas recomendações. Gente, fica com a lei, obedeça, não desobedeça, senão vocês vão ter problema. Tá? Nós temos que obedecer a graça, não a lei, né? Nós? Todos. Eles não existe a graça aqui. Eles não. Eles têm que obedecer a lei. É a lei. Quem que tem que obedecer a graça? Nós. Tá, agora o que significa obedecer a graça? Deixar a lei para trás,
Graça é. Não é como que eu explico, gente? É meio difícil explicar, mas. Por que é difícil explicar? É. O que é a graça? Ajuda. A graça é amor, amar nossos irmãos, amar Jesus, Ah, sei lá, a graça é mais ou menos É a isso. nova aliança. A nova Tá. aliança é a graça. Então, se a graça é a fé, amar os irmãos, amar Jesus, então não é odiar os irmãos, não é odiar Jesus, né? Não. Tá, porque senão vai ser Daí vai. desgraça. Desgraça, é. Ok. Então, se a gente quer ter graça, Vai ter desgraça. tem que ficar com o que Jesus disse. É, amar a Deus de todo o seu coração e o seu próximo como a si mesmo. Que foi... Só os dois? É, mas daí cumpre toda a lei. Quer dizer, a lei não, a graça. Ok. Então é só isso. É, mais ou menos isso. É. Então, ó, a lei de Jesus Ah, é só amar a Deus e amar o próximo. como a si mesmo. É a nova aliança. A nova aliança é só os dois? Foi que Jesus deixou, foi. É? E onde que entra a oferta? Ah, é, sim. E onde entra a ceia? Mas, E onde entra o culto? Você não tem que ir no culto, Hebreus 10, 26? Então por que a gente só fala que a lei de Jesus é amar a Deus e amar o próximo? porque eu entendi isso. Onde que está a mentira? Mas também a gente também não pode mentir, tem as coisas erradas a gente não pode fazer. Deus deixou a graça, mas nós não podemos fazer coisa errada também. Temos que fazer as coisas boas. Então a lei de Jesus não é só amar a Deus e amar o próximo. Tem um monte de coisa que fazer. Mas Deus que nós amamos a Deus sobre toda coisa do nosso próximo com nós mesmos, daí nós não vamos fazer nada de ruim para o nosso próximo, porque nós amamos eles, né? Se você pensar num homem bonito, você ter relações sexuais com ele em pensamento, você não fez nada para aquela pessoa, fez? Mas está fazendo pecado. Você fez alguma coisa para aquela pessoa? Não. Então não é só desejar o mal para o outro. Eu tenho... Você desejou o mal para o outro, pelo contrário, as pessoas desejam o bem para aquela pessoa, Como né? é lindo, daí já está também, Isso, quer dizer, então. tá Então, cometendo a na lei de Cristo, é só o que você faz para o outro? Não. Só de pensar coisa errada, tu já foi para o inferno. Já fazemos pecado, mas Deus que nós arrependemos e Jesus perdoa. Então a gente tem que parar com essa ideia de que achar que a lei de Jesus é só amar a Deus e amar o próximo. Não é só isso. Não é. E Paulo ensinando sobre os desejos da carne. Amar a Deus e amar o próximo. Aqui não está falando nada sobre você ser homossexual, tá? Também. Não está aqui, não está. Não. Onde que está falando que homossexual é pecado aqui no que a senhora disse que é graça? Na Bíblia está falando que. Em qual parte da Bíblia? Porque no Velho Testamento não interessa. Essa não vou. Está falando isso no Novo? Tá. Então o homossexualismo era pecado no Velho Testamento? Não falou no Velho Claro que Testamento, é. né? No Novo Testamento é pecado? Continua sendo, né? Continua sendo. Por quê? Porque é uma coisa Porque é errada. coisa errada, porque o Novo Testamento ensina que é errado. Então, se você é homossexual, que mal que você fez pro outro? Nenhum. Então Fez mal que pra gente mesmo. Você tem que mudar. É que tem alguma coisa da Bíblia que fala que você está assim, fazendo alguma coisa assim, você está cometendo mal com o seu próprio corpo, né? Assim. Tudo bem, mas não está nos seus dois. Então, eu só estou querendo expandir o entendimento de vocês. A graça não é só amar a Deus e amar o próximo. Não é só isso. Não. Tem muito mais coisa que isso. Tudo bem? Sim. Beleza? Vamos lá para Juízes então. Então, aqui a divisão das tribos. Claro que isso é uma coisa gráfica que a gente vai pegando nas Bíblias. A gente talvez nem sabe se é exatamente assim, mas é quase isso. Então, por exemplo, aqui ficou a terra de Ruben, Gad e Manassés. Só que Manassés também veio para o lado de cá, que é a tribo e meia, tá? Naftali, Aser, Simeão, Judá, deixa eu ver só o sobrenome. Também não consigo ver, não. Mas Deus aqui é mais fácil. Só. Judá, Simeão, Efraim, Dan, Manassés, Aser, Naftali, Zebulon e Santa. O que eu quero falar disso é o seguinte: cadê a tribo de Levi? Quem procura aí? Não, mas tá fácil de enxergar agora. Olha com cuidado que você vai achar aí a tribo de Levi. Tá ali no meio.
aqui é um esquema de como foi a distribuição da terra. Então, por exemplo, esse pedaço da terra aqui, qual família que ficou? Como se fosse índio. Os de Rubem. Por exemplo, como que é o sobrenome seu, Evangelista, né? Não, na parte do meu pai é Cardoso. Então a família dos Cardoso ia ganhar esse pedaço aqui. Então todos os Cardoso iam morar aqui, todos os descendentes de Rubem iam morar aqui. Como que é o seu nome? Bernardino? Mas é famoso, hein? Tem rua aqui. Então os Bernardinos iam ficar aqui, por exemplo. Então todo mundo que é Bernardino vai morar aqui. Os Bernardinos é só aqui no meio, tem um Bernardino morando lá. Tudo bem? Tá? Então, do seu sangue você sabia de qual tribo que você era, de qual descendente de Jacó que você era. Ok? Tá bom. Procura a tribo de Levi e me fala onde ela está aí. A de Levi, está ali no meio, tem que botar bem pequenininho lá. Anael, Vamos, gente? Zabulão, Manassés. Davi um do pai. Tá vendo como vocês não prestam atenção no que eu falo? Eu pareço um doido aqui, vocês não prestam atenção, né? É que é muita. Não. Quantos filhos Jacó teve? 12. José foi para o Egito. Isso. Cadê a tribo de José? Tá no Egito. Eu gostei dessa. Sabe por que está errada essa resposta? Porque a terra que Deus prometeu para eles era Foi Canaã? a terra de Canaã. Mas a terra de Canaã terminava justo na divisa com o Egito. Então o Egito era de qual país? O Egito era de qual país? Do Egito. O Egito era do Egito. É. Para cima do Egito era Canaã. Aqui, ó. Aqui é o Egito. Ó. Uhum. Daqui para cima até o rio Tigre, lá o Eufrazar, tudo isso aqui era a terra prometida. Então o Egito era do Egito. A terra de Canaã era dos cananeus, não, dos judeus. A princípio era dos cananeus, né? Dos hebreus, dos judeus, dos israelitas. Isso aí. Então vamos lá. José foi para o Egito, ganhou terra? Não tem a tribo de José. Então são 12 filhos, aqui tem um. As 11 tribos ganharam terra. E Levi, eu já falei que Levi ganhou ou não ganhou terra? Não ganhou terra, vamos chorar por eles, vamos passar fome. Ele não ganhou tempo. Levi não ganhou a terra, Morreu? porque eles ficaram responsáveis para cuidar do aspecto religioso. Quem era para ser religioso nessa época não tinha tempo para plantar mandioca. Tudo bem? Nem para cuidar de ovelhinha. Então Deus não deu tribo para o Levi. Os filhos de José, que é Manassés e Efraim, ele deu terra. Vamos lá no mapa. Opa, aqui. Manassés ficou com 2 pedaços, leste e oeste. Cadê o Efraim? Aqui, Efraim. Tudo bem? 12 filhos. Aqui eu errei, tá? 10. Levi. Presta atenção, eu errei, vocês têm que corrigir. Não, Gustavo, eu queria ver se você ia ver o erro. 10 filhos, com José e Levita dá quantos filhos? 10 mais 1? Mais 1? 10 mais 1 é quanto? 11. 11 mais 1? 12. 12 tribos. Só que Levita não ganhou terra. José também não. Então 10 tribos receberam terra. Mas tem que ser 12. Quem ganhou as outras 2 terras? Os filhos de José. Manassés e Efraim, que nasceram no Egito. Então, soma comigo. 10 mais 2 dá
tá? 12. Pronto, então acertou a conta de novo. Quantas tribos? 12. 12. Cada tribo é um filho de José, de Jacó? Não, porque Manassés e Efraim é filho de José, é neto de Jacó. Tudo bem? E os meninos levitas vão morrer de fome? Ah, não, eles precisavam do dízimo, né? Muito bem. É, porque senão Então, não tinha vamos supor que Manassés ele ia plantar mandioca. O Efraim vai fazer o quê? Batata? Batata, para fazer rabinhos. Muito bem. Aí o Rubem vai cuidar do que, Maurício? Escolhe um trem. Cuidar de cabrito. Ovelha, tá bom, ovelha. Muito bem. Aí tem um outro aqui que vai plantar milho. Alguém plantou dinheiro? Não. Então ninguém dava dinheiro para o levita. Não tem árvore de dinheiro, né? Não. O que eles davam para os levitas? Recursos. O cara que planta milho vai dar o quê? Milho. Tem como ele dar mandioca? Não. Não. O cara que planta ovelha, não. Que cuida de ovelha, Vai dar carne, ovelha. vai dar ovelha para os meninos comer e matar. É. Aliás, matar e comer. Isso. Matar e comer. Então, os dízimos eram para os levitas como sustento. Ok? Todo o Velho Testamento até Jesus, a lei do dízimo vive. Ok? Tá bom? Só que não era dinheiro, era alimento, né? Isso. Aí tinha uma regra: se você morava muito longe, você vendia os bichos aqui, mas depois comprava quando chegava lá. Mas não importa, o importante é que eu quero dinheiro, porque eles não receberam terra para poder produzir, nem ter rebanho. Tá? Então os dízimos é isso. Não? Então vamos para o livro de Juízes agora. Tiveram uma noção do que é o livro de Josué? Deu para aprender um pouquinho? Juízes. Enquanto o livro de Josué é o livro dos sucessos, das vitórias, Juízes é o livro das derrotas, dos fracassos. Fala o nome de um juiz que vocês conhecem. Da Bíblia? Da Bíblia? Juiz tem um monte aqui, não. Estou falando da Bíblia, desse tempo aí. Fala o nome de um rei que vocês conhecem. Como não conhece nenhum? Aquele que tinha o cabelo comprido, que namorava uma menina chamada Dalila, que era forte, que pegou a força que estava fazendo. Aí, tá vendo? Eu Fala o só nome não de sabia outro. que ele era juiz. Hein? Tem o Salsão, quem mais? Sansão, Simeão. Gideão. Fala outro. Simeão, né? Simeão. Tô vendo aqui. Você está escrito aí por quê? Tá? Então, nesse momento da história, vai entrar os juízes, ok? Muito bem. Então, os juízes é o livro de fracassos, como a gente vai ver, infelizmente. Enquanto Josué é o livro das vitórias. Bom, vamos ler o livro de Juízes aí. Vamos ver o que nós vamos ler aqui. Então, o livro de Juízes tem quantas folhas aí? Umas 20 folhas, talvez? Talvez mais, umas 30, 40 folhas. Nesse chumacinho de folha aqui, ó, que vocês têm na mão aí, ó, aqui, ó, 300 anos de história. Tá? Bom, né? Tá? 300 anos de história. Tá? Vamos ler lá. O livro de Juízes começa bonitinho. Vamos ler lá, Juízes 1. Começa bonito, mas não termina bonito. Juízes 1. Quem pode ler para mim no Movex, por favor? Não briguem, só um. Essa água aí, foi da senhora. Não estava aqui, depois aí. É mesmo. Juízes 1, 1 ao 10, vamos lá, quem pode ler? Depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: quem de nós será o primeiro a atacar cananeus? O Senhor respondeu: Judá será o primeiro, eu entreguei a terra em suas mãos. Então os homens de Judá disseram aos seus irmãos de Simeão: venham conosco ao território que nos foi designado por sorteio e lutemos contra os cananeus. Iremos juntos para o território.
E os homens de Simeão foram com eles. Olha que bonitinho, tá vendo? Uma família pedindo ajuda para outra, um ajudando o outro para destruir os cananeus, do jeito que Deus pediu. Começa direito o negócio, tá? Eles conversaram com Deus, pediram orientação, quem que eles destruiriam primeiro, tudo bonito, certo? Quando os homens de Judá atacaram, o Senhor entregou os cananeus e os ferezeus nas mãos deles, e eles mataram 10.000 homens de Bezeque. Foi lá que encontraram Adoni-Bezeque. Lutaram contra eles e lutaram os cananeus e ferezeus. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles os perseguiram e prenderam. Ele cortaram os polegares, as mãos e os pés. Então Adoni-Bezeque disse: 70 reis com os polegares, as mãos e dos pés cortados apanharam migalhas debaixo da minha mesa. Agora Deus me retribuiu aquilo que lhe fiz. Eles o levaram para Jerusalém, onde morreu. Os homens... Obrigado. Então aqui a gente está vendo que Deus, quando Israel tem vitória, é porque Deus está com eles. Quando a gente começar a ver que eles vão para a guerra e perdem, ou que eles são escravos de alguém, é porque tem problema, tem pecado. Tudo bem? Então depois a gente ia ler a conquista de Jerusalém, de Hebron, e assim por diante. Vamos ler o capítulo 2 um pouquinho. Vocês estão vendo aí que é vitória, né? 1:21, antes, né? Vamos ler Juízes 1:21. Porém, os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que moravam em Jerusalém. Assim, os jebuseus vivem com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. A casa de José atacou Betel, e o Senhor estava com eles. A casa de José enviou homens a espiar Betel, que antes chamava Luz. Os espias vieram, um homem que saía da cidade, e lhes disseram. Aí ele vai começar a contar. Agora, olha o 27. A tribo de Manassés não expulsou os moradores de Bet-Sean, nem os de Taanac, nem os de Dor, nem os de Leão, nem os de Megiddo, todos com as suas respectivas aldeias. Os cananeus continuaram a viver naquela terra. Quando, porém, Israel se tornou mais forte, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados, mas não os expulsou de todo. O que Deus mandou eles fazer? Para fazer escravo ou para expulsar e matar? Para expulsar. Então, isso aqui é um problema? Vocês acham que vai dar problema? Não, ele está fazendo o contrário que Deus mandou, né? 30. O 29. A tribo de Efraim não expulsou os cananeus. 30. A tribo de Zebulon não expulsou os moradores de Quitom. 31. A tribo de Aser, está vendo? Ele está colocando tribo por tribo, nome por nome do povo que não expulsou. Adivinha o que vai acontecer? Desgraça. Josué acabou de falar para eles: expulsa todo mundo, senão vai vir desgraça. Os caras vêm e não expulsam. Vai dar ruim. Ok? Tá. Muito bem. Vamos ler o capítulo 2, a partir do verso 1. Quem pode ler para mim, por favor? Minha voz já está indo embora. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que, sob juramento, havia prometido a vossos pais. Eu disse: nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores desta terra. Antes derribarei os seus altares, contudo não obedecestes a minha voz. Só um minutinho ali. Deus é tudo, não vê? Deus sabe de tudo, não sabe? Sempre soube no passado, sempre sabe no presente e sempre saberá no futuro. O que vocês estão fazendo com relação a Deus hoje?
Deus está vendo? Leiam o Novo Testamento para saber se o que vocês estão fazendo, nós, né, vou incluir, vamos ler mais o Novo Testamento para saber se o que nós estamos fazendo está de acordo com o que Deus quer, porque senão vai vir coisa ruim sobre nós. Tudo bem? Continua lá, Maurício, por favor. Terminando 2. Que é isso que fizeste? Pelo que também eu disse, não os expulsarei de diante de vós, antes vos serão por adversários, e os seus deuses vos serão laços. Olha que interessante. Não expulsarei esse povo da presença de vocês. Olha, Deus está sendo contraditório. Ele tinha que expulsar esse povo, não tinha? Não. Mas os judeus, quiseram expulsar? Agora, quem não quer expulsar é Deus. Já que vocês quiseram o povo aí no meio de vocês, eles vão ficar aí. Por que Deus fez isso? Não? Lê? Termina de ler quando eu li. 4. Não, antes do 4. A resposta está no 3 aí, ó. Não expulsarei esse povo da presença de vocês. Pelo contrário, eles serão seus, e os seus deuses serão armadilhas. Então Deus falou o seguinte: tá, vocês querem o povo aí no meio de vocês? Tranquilo. Agora eu que vou deixar eles aí. Para quê? Agora vocês vão ter que me brigar, e eles vão ser armadilha. Eles vão querer adorar os deuses deles, e eu quero ver se vocês vão adorar os deuses deles junto com eles. Porque se você adorar os deuses deles junto com eles, é morte para você. Antes vocês tivessem expulsado o povo daqui. Não expulsaram? Vai ficar aqui para ter problema. Entendeu? Entendeu? Beleza? Nossa, que Deus mau, né? Deus justo. Vocês quiseram ter eles aqui. Eu mandei expulsar. Vocês não quiseram expulsar. Agora eles vão ficar para pentelhar vocês. Tudo bem? Vamos ler o 11, Maurício. Pode ler o 4. Pode ler o 4. Sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, levantou o povo a sua voz e chorou. É claro, tem que chorar mesmo, porque sabe a burrada que fizeram, reconheceram, agora não tem mais volta. Tá? 11. Daí chamaram esse lugar. Não, o 11, Maurício, o 11. Ah, 11. Desculpa. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram os Só um pagãos. minuto. Eu estou vendo pessoas que gostam de grifar a Bíblia. Grifa essa palavra aí. Fizeram o que era mal perante o Senhor. Daqui para frente da Bíblia, é só isso que você vai ler. Dos quase 40 reis que reinaram em Israel, mais da metade é essa palavra que vocês vão ler aqui. Tá? É triste, como a gente Eu diz. perdi aqui, está onde você quer fazer? Verso 11. No 23, Não. Capítulo 3. capítulo 3. É livro Juízes. Tá. Juízes, capítulo 3. O Maurício leu. Capítulo 2, verso 11. Para grifar? Tá, se você quiser grifar, né? Se quiser grifar. Daqui 2 anos vai ler a Bíblia tudo rabiscada, que desgraçado do Gustavo quando eu riscar na Bíblia. Outra vez uma pessoa falou assim: mas você fica grifando a Bíblia é santa. Nossa, coitada da minha. A Bíblia não é santa, quem é santo é Deus. A interpretação da Bíblia nos torna santos, né? A Bíblia é folha. Ok, vamos lá? Lê de novo lá, Maurício, desculpa. 11 ou 12. 11. E então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Presta atenção. Vai, segue. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tiraram da terra do Egito, e foram-se após outros deuses,
deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira. Porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu na mão dos espoliadores, que os pilharam e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para seu mal, como o Senhor lhes dissera e juraram, e estavam em grande aperto. Suscitou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os pilharam. Contudo, não obedeceram aos seus juízes, antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor era com o juiz. Quando ele suscitava juiz, quem é que estava com o juiz? Deus. Senhor. E os livrava da mão dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Sucedia, porém, que falecendo o juiz, presta atenção, quando o juiz morria, reincindiam e se tornavam piores do que seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os eles. Nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. Pelo que a ira do Senhor se acendia contra Israel, e disse: porquanto este povo transgrediu a minha aliança que eu ordenara a seus pais, e não deu ouvidos à minha voz, também eu não expulsarei mais de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, para por elas por Israel a prova, se guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as expulsou logo, nem as entregou nas mãos de Josué. o que o Maurílio acabou de ler é o resumo do livro de Juízes. Presta atenção no quadro. Os israelitas faziam o que era mal perante o Senhor, como por exemplo adorar os deuses desses povos estrangeiros que ficavam lá. Vocês acabaram de ler isso. Quando eles faziam isso, era o que Deus mandou ou era pecado? Era pecado. Se era pecado, o que Deus trazia para esse povo? Bênção ou maldição? Maldição. Maldição. Então, se eu adorei o Deus dos filisteus, eu me tornava escravo dos filisteus por 20 anos, 40 anos. Aí nós, o povo, reclamava porque os filisteus estão judiando de mim. Aí Deus ouvia as orações, mandava o juiz libertava dos filisteus e ficava em paz enquanto o juiz estava vivo. Adivinha o que acontecia com o povo quando o juiz morria? Voltava na prática do pecado. Pecado, Deus castiga, e assim é o ciclo. Então os israelitas faziam o que era mal perante o Senhor os entregava nas mãos dos inimigos, o povo de Israel clamava ao Senhor,
supostamente arrependido, Deus então levantava um libertador ou um juiz, que é a mesma coisa, tá? O juiz então vinha, matava, destruía esse povo e reinava a paz sobre a nação de Israel. Quando o juiz morria, o povo voltava a fazer o que era mal perante o Senhor. E assim o livro de Juízes todinho está na sua frente aí. Tá? Então, esse é o resumo do livro de Juízes. Enquanto Josué é o livro das vitórias, Juízes é o livro das desgraças, das derrotas, do pecado da nação de Israel. Ok? Então, alguns juízes aí chamados de juízes menores. Por que chamam juízes menores? Porque tem menos linha na Bíblia falando deles. Não é porque eles são mais fracos, nada disso. É porque tem menos história deles. E os juízes maiores são esses daí que tem mais história contando. Vocês conhecem muito Gideão, que fala. Eu ligo a televisão, é só Gideão que estão falando, né? De Jesus o povo não fala não, mas de Gideão fala um monte. Verdade? Tá? Então, alguns exemplos. Juízes 3, do 5 ao 8, vai falar que eles ficaram escravos da Mesopotâmia por 8 anos. Deus mandou um juiz libertador, que foi o Otiniel. Otiniel, enquanto vivo, trouxe a paz por 40 anos sobre Israel. Otiniel morreu, o povo voltou a fazer o que era mal perante os olhos de Deus e entregou eles aos Moabitas. Ficaram escravos dos Moabitas por 18 anos. O juiz libertador foi Eude. Israel ficou em paz por 80 anos. Depois, Eude morreu, voltaram a fazer o que era mal, ficaram escravos dos cananeus por 20 anos. O juiz libertador foi Débora de Baraque, na verdade foi Baraque. Israel ficou em paz por 40 anos. E assim vai seguindo. Tá? Então, quer saber das histórias de um outro juiz? É aqui que a gente tem que ler. Lembrando que juiz, você tem que ter o nome guerreiro, o libertador. É o cara que vai lá e vai dar fim da Mesopotâmia, nos Boazitas, dos cananeus, dos filisteus e assim por diante. Tá bom? Dúvidas sobre o livro de Juízes? Tem um monte, né? Pode parar e ler, para a gente poder ter uma visão completa. Mas primeiro lê João, depois Tiago, depois vai ler o livro de Juízes. Os juízes também. Pronto, foi? Não dá tempo, não deu nem um minuto. Acho que tem na folha de vocês. Vocês vão dar uma folha de vocês, depois eu vou dar um vídeo, depois eu dou para vocês. Tira a foto, é mais fácil. Me pede esses slides depois eu dou. Eu gosto de escrever, você acredita? Eu também, Entra não é mais possível. na minha cabeça. E já depois eu não leio muito o perfil, pode ir pra frente. Está sendo barato. Eu também. No livro de Juízes terminou. Na sequência do livro de Juízes, nós vamos encontrar um menino, que é o Samuca. E aí ele vai falar a história de 1 Samuel e 2 Samuel. Então, ó, para um pouquinho. A ordem da Bíblia. O Pentateuco. O último livro do Pentateuco é Deuteronômio. Depois de Deuteronômio, Moisés morre. Quem que fica no lugar de Moisés? Qual que é o próximo livro depois de Deuteronômio? Josué. Josué morre e vai vir os juízes. Qual que é o próximo livro depois de Josué? Juízes. Quem que é o último juiz? Samuel. Então tá vendo? Não é difícil decorar algumas sequências da Bíblia. Tá? Ok? Então vai entrar na história do livro de Samuel. Eu não vou poder contar a história inteira, mas tem aquele momento em que Deus fala, Samuel, né? Chama Samuel vai lá. Então Samuel ele vai ser o último juiz da nação de Israel, tá bom? E ele que vai ungir os reis. Mas antes de falar dos reis, como que eram os filhos de Samuel, que ficariam supostamente no lugar dele? Como? Ninguém sabe? Eu só sei a história de Samuel, mas eu não Dos filhos dele não? Não. Os filhos de Samuel eram tranqueiros. Vamos viver É que eu lembro de quando Deus chamava Samuel, que ele ia Normalmente os filhos dos outros é tranqueiro, entendeu? É? Com algumas exceções, certo? É,
Eu vendo? lembro dele por causa da história dele, que ele chamava Samuel, Samuel ele ia perguntar para Elias. É. Você me chamou? Oi. Acho que ele Eu vou dar o café, mas antes vamos matar Samuel, peraí. É, Vou te contar a minha história nesse sentido que você está falando aí. depois. Depois você conta. Vamos ler o capítulo 8 de 1 Samuel. Capítulo 8. Então lá, 1 Samuel, capítulo 8. Daqui a pouco a gente faz o intervalo, tá bom? Nós vamos ler o capítulo todo, 8 inteiro. Quem está com voz boa aí, que está afim de ler? Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel, e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Opa! Como é que é isso? Porém, seus filhos Os moleques não obedeciam o caminho do pai? Bom, se Samuel era um cara que viveu sem pecado, vamos falar assim, os filhos dele, se não obedeceram, porque eles estavam em. Quem está em pecado é pecador. Vai ter problema com Deus, vai? Isso. Então, vamos ver o que vai acontecer. Segue lá, Lucas. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza, e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel, a Ramá. Eles disseram: Vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constituí-nos, pois agora um rei sobre nós, para que nos governe como o tempo de todas as nações. Pera um pouquinho. Peraí. Que história absurda é essa? O povo de Israel tinha vizinhos, não tinha vizinhos? Eles não mataram, né? Então tinha vizinhos. Inclusive estavam no meio deles. Muito bem. O que eles viram que os vizinhos tinham? Um rei. Quem que era o rei dos judeus? Jesus era o rei. Eu achei que vocês não iam acertar essa. Então, o rei dos judeus sempre foi sempre foi quem? Jesus. Deus. Tá certo. Deus. Jesus, Deus. Jeová, Javé, Deus, Jesus, Espírito Santo. Oi? Então, aí os retardados falaram o quê? Samuel, tu já está batendo as bolas. O teu filho que vai ficar no teu lugar é tudo uns tranqueiros. Nós estamos desesperados, precisando de alguém para ficar cuidando da gente. Vamos fazer o seguinte: vamos eleger um rei de Israel, porque os vizinhos têm rei também. Quando você pede um rei, é porque você. Mas quando você pede um rei, é porque você considera que você não tem um rei. Quando você pede uma esposa, é porque tu não tem esposa. Certo? Quando tu pede um rei, é porque tu não tem rei. Então eles não consideravam Deus como sendo aquele que cuidava das coisas. Olha o que Samuel vai falar. Lê pra gente aí. Porém, essa palavra não agradou a Samuel. Quando disseram: dá-nos um rei para que nos governe, então Samuel orou ao Senhor. Disse ao Senhor a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto te disse, pois não te rejeitou a ti, mas a mim. Olha lá, o que Deus falou? O povo não está rejeitando a você, o povo está rejeitando a mim, cara. Olha só, como Deus interpretou corretamente o pedido deles, está vendo? Sério. Segundo todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou, e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti.
Agora, pois, atende a sua voz, porém, adverte solenemente e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Muito bem. Então, vocês querem rei? Quero. Então, agora eu vou falar qual que vai ser o poder que o rei tem perante a nação. Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediam rei, e disse: Este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros e com seus cavaleiros, para que corram adiante deles. Os porá uns por capitães de 1000 e capitães de 50, outros para lavrarem os seus campos e ceifarem as suas messes, e outros para fabricarem as suas armas de guerra e o aparelhamento de seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas lavouras e das vossas vinhas e dos vossos olivais e os dará aos seus servidores. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Só um minuto. Então, além do dízimo que eles tinham que dar para os levitas, agora tinha que dar o dízimo também para o rei. Certo? Segue. Também tomará os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores jovens e os vossos jumentos, e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe sereis por servos. Então, naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém, o povo não atendeu a voz de Samuel. Só um minuto. O que o rei vai ter de direito? Tudo. Você era livre. Agora você vai ser escravo do seu rei. Vamos ver o que o povo achou dessa ideia? Porém, o povo não atendeu a voz de Samuel e disse: Não, mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Olha que interessante. Nós queremos ser igual às outras nações. Veja, a lei de Moisés foi dada, as 613 leis foram dadas justamente para fazer de Israel um povo separado de Deus. Agora o povo quer ser igual às outras nações. Pensa hoje, quem é cristão deveria ser um povo separado para Deus, né? Ao invés de colocar a lei de Moisés, coloca Cristo. Ao invés da gente ser separado de Deus, a gente quer ficar se misturando. Vai dar ruim. Não vai dar ruim? Segue lá, Lucas, para terminar. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu perante o Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: Atende a sua voz e estabelece-lhe um rei. Samuel disse aos filhos de Israel: Volte cada um para a sua cidade. Muito bem. Então Deus acatou o pedido do povo para dar rei. Não acatou? Não acatou. Vocês querem um rei? Tá bom, então eu vou dar um rei para vocês. O nome do primeiro rei, qual foi? Saul. Então aqui Deus vai constituir Saul como primeiro rei de Israel. Tá? O que eu tenho para falar de Saul é muito pouco. Saul, ele ficou com o seu reinado 40 anos. Tá? Ele era um cara meio apavorado. Depois contratou um menino chamado Davi para tocar a harpa para ele, para acalmar o espírito dele. Vocês conhecem essa história. Saul depois começa a perseguir Davi, né? Então Saul, calma, não é maionese aqui. Saul, ele vai pecar perante o Senhor
E quando ele peca perante o Senhor, Deus já destitui a glória da honra de ser rei dele e já escolhe Davi. Então, nesse momento, tem dois reis, Saul e Davi. Enquanto Saul está em decadência, Davi está com as conquistas, até que Saul morre e Davi é ungido rei como definitivo para Israel. Tá? Vamos ver o pecado de Saul no capítulo 13. Tinha Saul conversado com Samuel. Então pensa aqui, ó. Samuel mais Saul. Saul foi para a guerra. E aí Samuel falou para ele: espera que no 7º dia eu vou chegar, vou fazer o holocausto e aí vocês vão ter a vitória. Ok? Deus, o dia da promessa da vinda de Samuel, só que Saul não esperou Samuel chegar para fazer o holocausto. E o próprio Saul fez o holocausto. Então, vamos ler lá no capítulo 13, a partir do verso 8. Saul esperou 7 dias, segundo o prazo, ó, 1 Samuel 13, 8. Tudo lá? Saul esperou 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Mas como Samuel não vinha a Gilgal, o povo foi se espalhando dali. Então Saul disse: tragam-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Quem que ofereceu o holocausto? Saul. Mal tinha ele acabado de oferecer o holocausto, eis que quem aparece? Um moleque. Chegou lá Saul já chegou? Chegou Samuel. Então, verso 10. Mal tinha ele acabado de oferecer o holocausto, eis que chegou Samuel. Saul saiu ao encontro dele para o saudar. Samuel perguntou: o que foi que você fez? Lembra de Gênesis, capítulo 3, Deus falando com Adão? O que foi que você fez? Né? Não é a mesma coisa? Dá um susto quando a gente lê a Bíblia, né? Saul respondeu: foi a serpente. Olha, vendo que o povo, olha a resposta de Saul. Ai, Samuel, vendo que o povo ia se espalhando daqui, e que você não veio no prazo combinado, e que os filisteus já tinham se ajuntado em Macmás, eu disse comigo: agora os filisteus virão contra mim em Gilgal, e eu ainda não busquei a face do Senhor. Assim, forçado pelas circunstâncias, eu ofereci o holocausto. Então Samuel disse a Saul: você é uma besta. Você cometeu uma loucura, não guardando o mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe ordenou. Pois o Senhor teria confirmado para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Então aqui, no capítulo 8, nós vimos a escolha de Saul como rei. No capítulo 13, a queda de Saul. Ok? Então, depois do início da queda de Saul, Deus então vai escolher Davi como rei. Samuel vai ungir Davi como rei, assim como havia ungido Saul. E aí depois que ele unge Davi, Samuel vai passar mais alguns anos e morre, tá bom? Então vamos fazer uma pausa para o café e depois a gente volta para falar um pouquinho de Davi. Alguma pergunta até aqui? É só contação de história. Eu só quero traçar um panorama do Velho Testamento para vocês entenderem por que o povo está na terra, por que tem rei, quem eram os juízes, o que Josué fez, tá bom? Eu quero ver se eu termino hoje o Velho Testamento. 10 minutinhos de café só.
tá? Vamos lá? 10 minutos, hein? Não vou me enganar, tá? E aí? E aí? Pode ir. Pode ir.